Irmão Marcelo, por favor, fique em pé, irmão Marcelo. E a Neide, cadê a Neide? Ok, nossos irmãos da terceira idade, esse trabalho é um trabalho muito sério, muito importante. Se você tem um interesse, precisa de maiores informações, procure o irmão Marcelo, ele dá os esclarecimentos. E se você já entendeu, se enquadra, se inscreva com a Neide também no final do culto, tá bom? Muito obrigado. Fala, Neide. Tá, ok. Se você não pertence à terceira idade, mas se encaixa no que falou e é membro da IBCS, você está convidado também. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Irmãos, eu quero, só antes de pregar, fazer alguns destaques para a gente não falar mais de aviso, tá bom? Primeiro, o Day Camp. O Day Camp, as inscrições vão até o dia 16. O pagamento também. Então, nós já temos 150 pessoas inscritas. Precisamos fechar isso no máximo até 16 de novembro. E se você tem dúvidas, fale com a nossa irmã Cristina. O encontro de casais que vai acontecer no dia 15. Já temos 24 casais inscritos, muito legal. Queremos chegar a 30. Se você pode participar, tem um interesse, procure a nossa irmã Vera Gaspar e faça a sua inscrição. Vai ser um tempo muito bacana com o pastor Júnior Tarrataca, tá bom? E agora 2 agradecimentos. O primeiro é para a doutora Natália. Natália, fica em pé. Ela fez uma doação de 2 aparelhos, muito difíceis de serem falados. Ela me falou 2 vezes, eu já esqueci, mas eu quero agradecer para atendimento dos irmãos que, porventura, se sentiram mal no culto, passar mal no culto. Às vezes a pregação do pastor é ruim, você vai lá, ela vai medicar você, tá bom? Obrigado, Natália, Deus te abençoe. E o último agradecimento é de uma pessoa muito querida, muito especial, e que foi um dos responsáveis direto pelo lançamento dos livros da igreja, esses 3 livros, e vocês que estão elogiando a qualidade do acabamento, a qualidade das capas, uma pessoa muito querida esteve por trás disso. Ele não pôde estar no domingo passado, no lançamento, porque o seu filho estava com febre, mas ele está aqui hoje. Eu vou pedir para o querido irmão Eliseu se colocar em pé. Eliseu, também conhecido como pai da Fernanda, que não é Fernanda Serrano, como apareceu, é Fernanda Silva, continua Fernanda Silva, é o pai da Carol, é o pai do Davi, e é o marido da Cris. Eliseu, muito obrigado pelo seu capricho, pela sua dedicação, pelo seu esmero. Olha, louvamos a Deus por tudo o que foi feito, muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas para o nosso querido irmão. Professor de jornalismo aqui das nossas faculdades, da nossa cidade, um jornalista de mão cheia. Obrigado, viu? Uma honra ter você no nosso time aí, tá bom? E nós teremos livros para serem vendidos no final do culto. Gente, se você quiser presentear uma pessoa, agradecer a repercussão, cada notinha que você coloca nas redes sociais, você que está lendo o livro, falando do livro, isso impulsiona as pessoas a quererem conhecer. Eu vou pregar na igreja de Brás Cubas, a convite do pastor Geandre, para divulgar os livros, não é? E hoje tinha uma família aqui, da primeira igreja batista da Penha, do pastor Vitor, que pregou no aniversário da igreja, e eles falaram: pastor, transforma essa nova série, Desacelere, em livro. E aí eu falei assim, eu tenho 2.500 livros para vender ainda. Quando eu vender esses 2.500 livros, a gente pensa em transformar uma outra série em livro, tá bom? E eu falo isso para você que é membro da igreja, é o nosso trabalho agora, não só adquirir, mas indicar. E os preços estão muito, mas muito em conta. E tudo, gente, tudo que a gente arrecadar está numa conta exclusiva para a construção do novo templo e vai nos abençoar muito nessa tarefa que nós temos, tá bom? É isto. Preste atenção e olhe para mim. Nós estamos vivendo, especialmente nos últimos 15 anos, um momento na nossa vida, no mundo, de muita aceleração. Nós vivemos num mundo apressado e nós estamos nos transformando em pessoas apressadas, pessoas aceleradas, pessoas ansiosas. E quando nós vivemos uma vida apressada, acelerada, certamente em algum momento nós vamos lidar com uma sobrecarga muito grande, estaremos cansados, e isso vai roubar o foco
na nossa vida daquilo do que realmente importa. Às vezes a gente está tão apressado, tão acelerado, vivendo a vida num ritmo tão frenético, e a gente esquece de viver o agora, porque a pressa, a aceleração, rouba de nós a capacidade de viver o momento presente, porque a gente está tão acelerado, pensando no amanhã, pensando no futuro, pensando nas coisas que eu preciso fazer, que eu deixo de viver o hoje. A gente deixa de perceber a beleza do hoje. E aí, gente, podemos cair num equívoco muito grande, de estarmos existindo, mas não estarmos vivendo. Podemos cometer um erro que pode ser muito cruel para nós, quando a gente só passa pela vida existindo, mas não vivendo. Por isso, eu quero pedir a sua atenção, a sua companhia para essa série, que nós começamos hoje cedo. E hoje cedo eu falei que essa série vem de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito inteligente, e que na sua conversa falou que a vida estava sendo vivida no piloto automático, que ela não estava conseguindo viver o hoje, o aqui, o agora, e ela precisava diminuir o ritmo da vida dela. Por isso ela se mudou para um outro lugar, que ainda é uma capital aqui no nosso país, mas o ritmo de vida é muito menos frenético do que a gente experimenta na cidade de Mogi das Cruzes, que a gente experimenta no estado de São Paulo. E na nossa conversa ela disse uma frase: eu não posso passar pela vida sem viver a vida. 30 dias depois, a ideia da série estava desenvolvida com todos os temas. E é essa série que eu quero compartilhar com você. Desacelere. A gente precisa deixar de existir para aprender a viver. E olha, gente, falei de manhã, não se assustem, vou repetir à noite. Eu estou pregando para mim essa série, porque eu sou uma pessoa acelerada. Eu estou pregando para mim essa série porque eu sou alguém que gosta de fazer 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de acordar muito cedo, eu gosto de dormir muito tarde. Mas a vida, ela não pode ser vivida com essa pressa doida que nos rouba a alegria de viver o agora, o hoje, o aqui. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Hoje o nosso tema, glória, o nosso tema é esse daqui: desacelere, esteja offline para ouvir a Deus, e você nem precisa abrir a Bíblia, porque o texto está aqui. Eu quero convidar você a ficar offline, porque se você não ficar offline, você não ouve a Deus. E num mundo conectado, hiperconectado como o nosso, essa ideia de ficar offline é uma ideia absolutamente desconfortável. Mas se a gente quer ouvir a Deus, que nos ajudará a gente a aprender a viver e não apenas a existir, nós precisamos estar offline para ouvir a Deus. Salmo 46, verso 10, esse salmo que era o salmo preferido do Lutero, diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, eu serei honrado entre as nações, eu serei honrado no mundo inteiro. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos, vamos pedir para Deus falar conosco. Pai santo, Pai amado, Pai bendito, pedimos nesta hora, Pai, que o Senhor nos conduza nessa reflexão, porque tão apressados que vivemos a vida, primeira coisa que a gente tira da nossa agenda é o tempo que a gente deveria investir para ouvir o Senhor falar conosco. E eu sei, Pai, que num mundo como o nosso, acelerado, apressado, o tema da mensagem, da nossa conversa de hoje não é atraente, porque nós não queremos ficar offline, nós queremos estar hiperconectados o tempo inteiro, e é por isso que a gente não tem tempo para ouvir o Senhor falar conosco. E é por isso que a gente anda em círculos na vida, porque não estamos escutando a Tua voz. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Nos ensine nesta noite, Pai, a nos aquietarmos na Tua presença. Bondosamente pedimos isto, oramos por isso, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vivemos
numa geração acelerada. Eu não sei você, mas eu acordo com um alarme do meu celular. E eu estou me observando nesses últimos 2 meses. Porque eu acordo 4:30 da manhã todos os dias. Quando eu acordo com alarme, às vezes eu acordo antes do alarme. Mas quando eu acordo com alarme, a minha tendência tem sido pegar o celular, desligar o alarme. E eu vejo as notificações que chegaram durante a madrugada. E eu, antes de tirar os pés da cama, eu estou respondendo mensagem. Antes de escovar os dentes, você pode estar falando comigo. Isso é um absurdo. E como eu, tem muita gente vivendo assim. Sabe por quê? Porque a sociedade que nós vivemos nos ensina: quem para, perde. Você não pode parar para fazer as coisas. Você tem que otimizar o seu tempo. Se você quer responder e-mails, o que você aprende nos cursos de coach, no curso que treina gente para estar nos escalões das empresas, os mais altos, vai no banheiro, na hora que você for no banheiro, você responde os seus e-mails, porque você não pode perder tempo durante o seu dia para responder mensagens. Essa é a cultura que a gente vive, uma cultura que nos ensina: se você para, você perde. Então, antes de sair da cama, nós já estamos conectados com o nosso celular, respondendo mensagens, mandando e-mails, respondendo e-mails. Gente, vivemos uma vida que nos faz tirar o olhar do que o Evangelho nos ensina. Porque se o mundo diz para nós que quem para, perde, o Evangelho de Jesus diz o seguinte: se você não parar, você vai se perder. E é isso que a gente está vivendo. Dias em que a pressa, o barulho, estão nos afastando do maior privilégio que a gente tem na vida, que é falar com o Deus Todo-Poderoso, que é ter conexão com o Deus Todo-Poderoso, que para tudo para nos ouvir. Mas esse Deus que é capaz de parar tudo para nos ouvir, Ele não tem a audiência da minha atenção, porque apressado que eu estou, acelerado que eu estou na minha vida, eu nunca estou offline para ouvir Deus falar comigo. Eu estou falando com Deus durante o dia, mas emprestando a minha atenção para Deus e dividindo essa minha atenção com um monte de barulho que me cerca. Há pessoas que fazem devocional com a Bíblia aberta, alguns fazem com o celular do lado, e a cada notificação, a gente para de ler o texto da Bíblia, vê a notificação e a gente esquece tudo que a gente estava lendo. Há pessoas que fazem a sua devocional com o celular, a Bíblia digital, mas quando está lendo o texto da Bíblia e entra uma notificação, a gente para tudo. E a gente presta atenção nessas notificações. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar offline para ouvir Deus falar conosco. O mundo diz para nós: corra. Deus diz para nós: aquiete-se. Saiba que eu sou Deus. O mundo diz que a gente precisa estar sempre acelerado. Jesus, no seu Evangelho, diz que a gente precisa de um tempo no nosso quarto, desconectados, para falar com Deus, para ouvir Deus falar conosco. Sabe por quê, gente? Porque, como eu afirmei de manhã, esse ritmo frenético que a gente vive, muitas vezes não é o ritmo frenético que Deus tem para nós. As prioridades que nós elegemos na nossa vida e que nos fazem correr, viver como um doido, podem não ser as prioridades que Deus está tendo para nós naquele momento. Mas como saber se eu não converso com Deus? Se eu não apresento o meu dia para Deus? Se eu não converso com Deus sobre a agenda que eu preciso vencer e cumprir neste dia que se iniciou? Eu preciso ter tempo para ouvir a Deus. É por isso que nesta noite eu quero compartilhar com vocês que desacelerar é um ato de fé. E quando a gente desacelera e fica offline, nós precisamos ouvir a Deus. Eu quero compartilhar 3 recomendações com vocês. Primeira recomendação é essa daqui: priorize tempo
para ouvir a Deus diariamente. Priorize tempo para você se aquietar, saber que Deus é Deus. Priorize tempo imitando Jesus. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e ele foi a um lugar isolado e foi orar. Irmãos, para desacelerar, a gente precisa priorizar tempo para ouvir Deus diariamente. Jesus de Nazaré é o nosso maior exemplo para isso. Numa tarefa disciplinada que Jesus tinha de priorizar tempo para Jesus falar com Deus Pai, para Jesus conversar com Deus Pai, para Jesus falar com Deus e ouvir Deus Pai falar com Ele. Mesmo Jesus sendo Filho de Deus, Ele tem no Evangelho uma disciplina de orar, de separar um tempo, de ir para um lugar isolado, para ouvir Deus falar com Ele. Se Jesus tinha essa necessidade sendo Deus, imagine eu e você. Quão frágeis e dependentes nós somos. O quão necessitados nós somos de parar na nossa vida e arrumar um tempinho para a gente ouvir Deus falar com a gente, com calma, com tranquilidade. Sabe, pessoal, olha, desculpa, mas eu e você não podemos dizer assim: eu não tenho tempo para ouvir a Deus. Nós não podemos falar isso. A gente deve falar o que é verdadeiro. Ouvir Deus falar comigo e falar com Deus não é a minha prioridade. Porque tudo que é prioridade eu arrumo tempo. Tudo. Atendi recentemente um pessoal de outra igreja, uma crise no namoro, e aí a menina falava assim: pastor, ele não tem tempo para mim, ele não tem tempo para mim, e o rapaz, eu realmente não tenho tempo. Eu falo, e aí eu perguntei: escuta, você joga futebol toda semana? Ah, toda semana. Você pratica, como é que, eu esqueci lá, essa modalidade nova do tênis aí, você pratica esse esporte? Pratico. Legal. Você costuma ir no cinema toda semana com os seus amigos? Ah, de 15 em 15 dias. Pois é. A gente sempre arruma tempo para o que é prioridade na nossa vida. Esqueçam o rapaz. Pense em você. Você não pode dizer que você não tem tempo para Deus. Você tem 24 horas. A gente sempre arruma tempo porque é prioridade. Jesus fazia desse tempo em que ele fala com Deus e ouve Deus falar com ele uma prioridade. Como é que eu vou sair dessa vida acelerada que eu me encontro se eu não ouço Deus falar comigo, porque eu não tenho tempo para ouvir a Deus? Eu preciso priorizar esse tempo. Jesus sabia que um ministério que ele iria cumprir em 3 anos, que era intenso, frenético, ele só podia dar cabo se ele tivesse disciplina na sua vida de oração. O Lutero, quando ele tinha um dia muito agitado, ele dizia o seguinte: hoje o meu dia será terrível, por isso eu vou acordar 3 horas antes para ter um momento devocional, para estar preparado para dar conta da minha agenda. Nós precisamos priorizar um tempo em que a gente vai para o deserto da nossa casa pode ser o nosso banheiro em que a gente vai ficar sossegado, o deserto da nossa casa pode ser o escritório que a gente tem lá na nossa empresa, o deserto da nossa casa pode ser lá no quintal, onde eu vou ficar tranquilo para falar com Deus, mas eu preciso priorizar na minha agenda diariamente, um tempo onde eu vou ouvir a Deus, onde eu vou me aquietar, onde eu vou desligar o meu celular, onde eu preciso falar com esse Deus, e preciso ouvir esse Deus falar comigo. A vida exige pausas, regularmente preparadas, separadas da minha agenda, para que eu ouça Deus, para que eu ouça Deus falar comigo. Se eu não fizer isso, gente, eu vou continuar existindo, mas eu não vou aprender a viver.
Eu vou continuar tendo uma agenda que pode não ser a agenda que Deus tem para a minha vida. Vou trabalhar bastante, vou adquirir um burnout, vou ganhar dinheiro, mas eu vou perder as coisas mais importantes da minha vida, que são os relacionamentos. Inclusive com Deus. Porque nem para Deus eu tenho tempo. Não é engraçado? Eu não tenho tempo para Deus, mas eu quero passar a eternidade com Ele. Essa conta não fecha, é estranha. Eu não tenho tempo para Ele, mas eu quero passar a eternidade com Ele. Com alguém que eu não conheço, que eu não convivo, que eu não falo. Ontem, pregando no aniversário de 15 anos da Sarinha, eu disse para as pessoas que a gente precisa aprender a andar com Deus, de conhecê-lo. E eu trabalhei numa empresa aqui em São Paulo, que o dono da empresa, na época, era o presidente da FIFA, o João Avelange. E eu trabalhei 5 anos na empresa. Eu nunca vi o João Avelange. Só a foto. Ele era o chefão. Nunca apareceu. Eu não posso dizer que eu conheço o João Avelange. Eu não sabia qual era o timbre de voz, ele já é falecido. Eu não sabia para que time ele torcia. Às vezes nós falamos que Deus é o nosso Deus. E a gente não sabe nada dele. Porque a gente não anda com Ele, a gente não convive com Ele, a gente nem tem tempo para fazer devocional. Segunda recomendação, para desacelerar a nossa vida, a gente precisa se afastar do barulho para ouvir a Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Olha Jesus nos ensinando. Jesus se levantou e foi a um lugar isolado. Um lugar que não tem movimentação. Um lugar que não tem barulho. Deus quer que eu fique quieto na presença dEle. Deus quer que eu me acalme para ouvi-lo falar comigo. Deus quer que eu tenha uma disciplina no meu tempo devocional para falar com Deus, que eu esteja longe do barulho da minha mente, do barulho que me cerca. Eu preciso encontrar um lugar para que eu possa ficar tranquilo, longe das distrações, para ouvir Deus falar comigo. Oh, irmãos, em plena era digital, eu sei que é difícil esse meu discurso nesta noite para você. Pedir que a gente se desconecte, fique offline, vá para um lugar silencioso, longe do barulho, para falar com Deus. É um desafio, porque nós vivemos a era da hiperconectividade, somos hiperconectados, levamos o nosso celular do banheiro para qualquer situação que você imaginar, celular está do nosso lado. E essa vida, gente, é uma vida barulhenta. Agora preste atenção, você já percebeu que Deus costuma falar com a gente quando está tudo calmo? Lembra da experiência de Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 19? Na tormenta, Deus não estava. No barulho da ventania, Deus não estava. Quando se instalou a calmaria, Deus falou. Deus gosta de falar com a gente quando o nosso coração está acalmado e quando há um silêncio em que a gente possa estar concentrado nele. Deus não compete com barulho. Deus gosta de falar com a gente quando está tudo sossegado. Eu preciso dizer para você, nossas devocionais não podem ser feitas com um celular que está ligado. A gente vai se distrair. Nossa vida devocional será pobre, superficial. Preciso me desligar e desligar o celular para ouvir Deus falar comigo. Por que nós estamos tão cansados e sobrecarregados, meus irmãos? Isso não tem a ver só com cansaço físico. Tem a ver com cansaço espiritual, porque nós estamos tão longe de Deus, nós não falamos com Deus, nós não ouvimos a voz de Deus, que nós estamos secos espiritualmente.
e secura espiritual nos cansa. Em silêncio, a gente deveria perguntar para Deus: Senhor, a agenda da minha vida bate com o que o Senhor quer que eu faça? A gente precisa perguntar. Tem hora, gente, que a gente precisa parar tudo e arrumar um tempinho para a gente se desconectar, para a gente sentar, se acalmar, ouvir Deus, para a gente estar perto da nossa família. Tem horas que a gente precisa do silêncio, porque o silêncio nos ajuda a reorganizar a nossa vida. E é no silêncio que Deus costuma falar com a gente. A gente precisa sair do barulho de uma mente. Você tem pensamentos acelerados? Você vai dormir, você não consegue dormir porque tua mente está assim. A gente tem que se acalmar para ouvir a voz de Deus falar com a gente a respeito desses pensamentos que estão roubando a nossa paz. Finalmente, terceira recomendação: priorize a força e a direção que a gente encontra na solitude. Aquiete-se e saibam que eu sou Deus. Jesus se levantou, Marcos 1,35, e foi a um lugar isolado, em outra tradução, deserto, e foi orar. Jesus sabia que a oração é como a respiração da alma. A gente precisa estar sempre orando, a gente precisa estar sempre respirando. Jesus sabia disso. Jesus nos ensinou sobre a importância da oração. Jesus ensinou os discípulos e pediu que os discípulos orassem sempre sem desanimar. Jesus sabe do valor que essa disciplina espiritual de estar a sós com Ele produz para nós. Quando nós temos um tempo a sós com Deus, a gente encontra direção para a nossa vida. A gente ouve Deus falar com a gente. Preste atenção, oração não é um monólogo. Oração a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Mas para Deus falar com a gente, eu tenho que estar acalmado, em silêncio. Deus não fala no barulho. Deus não fala no meu tempo. Senhor, fala logo que eu preciso tomar café. Deus fala quando a gente se acalma e a gente o ouve. Isso é solitude. Solitude e solidão são coisas diferentes. Solidão é estar ausente de pessoas, é não ter companhia das pessoas. Ser solitário vai produzir uma tristeza na minha vida. Solitude é estar a sós com Deus. Solidão é estar sozinho, ausente de pessoas. Solitude não é estar sozinho, é estar a sós com o Eterno. É eu e Ele. Se há uma disciplina espiritual que a gente precisa hoje, mas muito recorrer, é a disciplina da solitude. Eu preciso estar a sós com Deus. Eu preciso ter um tempo em que eu vá para o meu deserto, que pode ser o cômodo da minha casa, pode ser o meu escritório, pode ser a minha sala, pode ser o meu banheiro, pode ser o meu quintal. Se no meu quintal eu tenho uma árvore, os judeus antigamente, eles liam a Torá debaixo de uma figueira, porque quase toda a casa judaica tinha uma figueira, tinha uma sombra gostosa, eles paravam ali para ler a Torá e para refletir sobre Deus. A gente deveria ter um tempo para nossa solitude, para estarmos a sós com Deus. Solitude é o ambiente onde a nossa alma encontra Deus para falar com Deus. Acredite, gente, Deus fala conosco. Deus não fala com pastor somente. Deus não fala com ministro de louvor somente. Deus fala com cada cristão, discípulo dele, filho dele, que o busca com disciplina.
que separa um tempo na sua agenda todo dia, Deus fala. Deus coloca o que a gente precisa fazer. Esse tempo de férias foi muito legal. Não fui para lugar nenhum. E a intenção era não ir para lugar nenhum. A intenção era ficar perto, aqui perto do Matias. E a intenção era desconectar. Eu elaborei o tema de todas as séries de pregações de 2026, de quarta-feira e de domingo. Num exercício de, Senhor, o que o Senhor quer falar para a nossa comunidade de fé? Fiquei pensando nos projetos novos para a igreja. Senhor, como é que a gente pode voltar com os pequenos grupos com uma nova roupagem, de um jeito em que mais uma atividade não nos torne pessoas apressadas, aceleradas e sem tempo, para a gente dedicar para a nossa família, para o nosso descanso. Gente, Deus fala conosco quando a gente se aquieta na presença dEle. Quando a gente ora silenciosamente para Deus trazer para nós equilíbrio emocional, para Deus trazer para nós direção. Tem horas que a gente não sabe, né, os jovens, se a gente casa ou se a gente compra uma bicicleta. A gente tem que orar. Às vezes é hora de comprar uma bicicleta, mas às vezes é hora de casar. Preciso ouvir Deus, preciso falar com Ele. Mas como eu vou ouvir Deus falar se eu não tenho tempo, se eu não tenho disciplina, se eu estou mergulhado no barulho da minha vida, da minha mente? Nós precisamos ouvir Deus falar com a gente. Como é que eu termino essa palavra de hoje, gente? Termino convidando você a desacelerar, estar em offline. A gente tem que se desconectar para ouvir Deus falar com a gente, e isso tem que ser uma disciplina. Pessoal, priorize um tempo para ouvir o Eterno diariamente. 15 minutos. Você não tem 15 minutos na sua vida? Quanto tempo que a gente passa navegando no Instagram? Você não tem 15 minutos para ir para o deserto, se isolar, fazer a sua leitura devocional, falar com Deus, agradecer a Deus, suplicar a Deus e ficar quieto. 5 minutos, pensando no que você pediu, pensando no que você leu na Bíblia. Deus vai falar com você. Comece com 15 minutos. Priorize ficar longe do barulho. A gente tem que desligar o celular. A gente não pode jantar com o celular do nosso lado. Eu estou pregando para mim. Às vezes a gente quer responder rápido os irmãos. A gente não quer dar a impressão de que nosso pastor está me desprezando. Mas muitas vezes a hora que você escreve é a hora que eu estou orando, estudando, ouvindo Deus. Isso deveria ser importante para você. Por isso eu não devo ter essa loucura de ficar com o celular 24 horas, hiperconectado. Porque a vida está acontecendo agora, fora do aparelho celular. E a gente não está prestando atenção na vida. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa fazer da solitude um santo hábito. Nós precisamos estar a sós com Deus, no deserto da nossa vida, aquele lugarzinho que a gente pode ficar em paz, para ouvir Deus falar com a gente. Você entendeu o que eu estou dizendo? A gente não vai parar de viver uma vida apressada, acelerada,
A gente não vai escolher as prioridades certas na nossa vida se eu não ouço o Deus eterno que me ama, todo-poderoso, que sabe tudo, de todos, o tempo todo. Se Deus quer falar comigo, quer se relacionar comigo, se eu não consigo me relacionar com Deus, eu vou viver a minha vida com as prioridades equivocadas. Vou trabalhar muito mais do que deveria. Vou viver, talvez eu tenha como uma finalidade ganhar dinheiro, meta da minha vida. E vou me dar mal, porque as coisas mais importantes da vida se resumem a relacionamentos. E nessa série a gente vai falar muito sobre relacionamentos. Mas esse relacionamento vertical é o mais importante da nossa vida. Como é que você pode dizer para mim que você ama a Deus se você não ora? Como é que você pode dizer que você conhece a Deus? Você leu a Bíblia inteira uma única vez na sua vida? Não, mas o pastor leu. Você quer terceirizar a experiência que Deus quer que você tenha com Ele? Com a experiência do pastor Felipe, do Bruno, dos diáconos. Preciso conhecer a Deus, de andar com Ele, de falar com Ele. A gente não vai desacelerar. A gente não vai aprender a viver enquanto nós não tivermos tempo para ouvir Deus falar com a gente. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu peço que a Tua palavra encontre um lugar de abrigo no coração de cada pessoa que está nos ouvindo aqui no templo, das pessoas que nos acompanham nessa transmissão online, naquelas que vão ouvir essa palavra durante a semana. Fale com elas, Senhor, e que a gente entenda a importância da solitude, dessa disciplina espiritual que nos coloca a sós com o Deus eterno. Deus, a partir de mim, Senhor, nos dá muito mais disciplina, para que a gente fuja do barulho, para que a gente possa, quietos e acalmados pelo Senhor, ouvir a Tua doce voz, a dirigir a nossa vida, a organizar as nossas prioridades, que a gente possa desacelerar, que a gente possa viver uma vida que seja muito diferente do que meramente existir, que a gente possa aprender a viver. Pedimos isto bondosamente, no nome de Jesus, amém, amém. Dê um abraço em quem está perto de você, diga que você desacelere em nome de Jesus.